Alunos e alunas do YouTube, professor Emerson Bruno ao vivo, no ao vivo, né? E também gravando aqui, ó, mais uma aula, aliás, uma sequência de aulas importantes aqui, um curso importante, né? Nós vamos tratar do Estatuto do Desarmamento. Isso mesmo, ó. Você que se prepara para carreiras policiais, especialmente Polícia Federal, tem que estudar o Estatuto do Desarmamento. Né? Estatuto do Desarmamento que está presente não só nos concursos da Polícia Federal, mas em inúmeras guardas municipais, né? Carreiras policiais como um todo, Brasil afora. Então bora lá, bora começar mais um curso, mais uma sequência, mais uma playlist importantíssima. Desde já, gosta do trabalho do professor? Não esqueça do like, comenta no vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe, tá? Professor, eu quero ajudar não só com engajamento, mas ajudar ainda mais para que você possa produzir cada vez mais conteúdo e distribuir cada vez mais conteúdo gratuitamente para todos nós. Quer ajudar? Seja membro do canal, tá? Conteúdos exclusivos para quem é membro, R$ 7,99 por mês, tão somente R$ 7,99 por mês. E caso você deseje ajudar ainda mais, né? Ou seja, mais ajuda para o professor, e caso você queira ter uma ferramenta de preparação permanente para provas e concursos, adquira sua sala virtual de estudos. Por exemplo, tem a sala virtual de estudos para a Polícia Federal, ok? Tudo aquilo que o professor já fez, tudo aquilo que eu estou fazendo, tudo aquilo que eu venha a fazer e que sirva para os concursos da Polícia Federal, eu organizo, né? Eu coloco nessa sala virtual de estudos para a Polícia Federal. Então lá você vai encontrar não apenas essas aulas aqui do YouTube organizadas conforme o edital de momento da Polícia Federal, mas também questões, revisões, né? É o que eu comentei, ó, tudo que eu já fiz, tudo que eu estou fazendo, tudo que eu venha a fazer e que sirva, por exemplo, né, para os concursos da Polícia Federal, está na sala Polícia Federal, beleza? Ah, professor, quanto que custa? R$ 49,95 no Pix, pagamento único, acesso vitalício. Isso mesmo, meros R$ 49,95 no Pix, pagamento único, acesso vitalício. Se for em outras formas de pagamento, é R$ 99,90. No Pix tem 50% de desconto, ou seja, o seu acesso vitalício à sala virtual de estudos de sua preferência, por exemplo, a sala Polícia Federal, meros R$ 49,95. Tranquilo? Então, ó, contribua para o seu estudo, tendo aí esse acessório importante, uma ferramenta permanente de preparação para os concursos da Polícia Federal, por exemplo. Contribua com o professor para que o professor continue aqui produzindo, organizando, distribuindo cada vez mais conteúdo gratuito e de qualidade para todos vocês. Bora lá? Bora para mais uma sequência de aulas? Bora, professor, bora tratar de Estatuto do Desarmamento e falar logo de cara aqui, ó, do SINARME, né? Do Sistema Nacional de Armas, né? Mas antes disso aqui, ó, Lei 10.826 de 2003, Estatuto do Desarmamento, dispõe sobre o registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de Armas, SINARME, define crimes e dá outras providências, tá? Então, olha só, registro, posse, comercialização. Ah, professor, o estatuto é que fez a previsão, né, do referendo sobre a proibição ou não da comercialização de armas de fogo no Brasil. Sim, nós vamos chegar nesse ponto, tá? Então aqui tem até uma questão histórica, né? Um registro histórico aí, um referendo que alguns de vocês que estão aí assistindo votaram sim ou não, né, com relação aí à comercialização de armas de fogo, a proibição de comercialização de armas de fogo no Brasil. Mas isso, né, é uma questão que está mais à frente na lei, que está mais, né, para o final, inclusive, do Estatuto do Desarmamento. Percebam que o primeiro tópico aqui, ó, o capítulo 1 do Estatuto do Desarmamento, é o Sistema Nacional de Armas, ou seja, o SINARME. Professor, importante para provas e concursos? Sim.
Polícia Federal. Você que se prepara para concursos da Polícia Federal, você não pode ir para um concurso da PF sem estudar Sinarme, beleza? Então bora lá, professor, bora esmiuçar esse Sistema Nacional de Armas. Bora lá, ó. Artigo 1º. O Sistema Nacional de Armas, Sinarme, instituído no Ministério da Justiça, no âmbito da Polícia Federal, tem circunscrição em todo o território nacional. Pera aí, professor. Tela de prova, questão de prova. Tela de prova, questão de prova. Já vou carimbar. A gente já começa carimbando aqui, ó. Tela de prova para todos vocês. O que a banca sempre tenta fazer? Ah, qual é o ministério, né? O ministério, obviamente, é o Ministério da Justiça, né? E, obviamente, ó, o Departamento de Polícia Federal, a Polícia Federal, né? E, ó, circunscrição em todo o território nacional. Claro, né? Se eu estou falando de um sistema nacional de armas, tem que ter abrangência, né, vigência, circunscrição em todo o território nacional, beleza? Então, ó, falou de Sinarme, falou de Ministério da Justiça. Falou de Sinarme, falou de Ministério da Justiça e Polícia Federal. Então, sempre atenção, por si só, isso aqui, ó, já traz uma tela de prova. Só que não raras vezes o que a banca examinadora, né, acaba perguntando também? As competências do Sinarme, tá? Então bora lá, professor. Quais são as competências do Sinarme? Inciso 1, ó, uma competência importantíssima. Identificar as características e a propriedade de armas de fogo mediante cadastro. Então, peraí, professor. Em tese, se tem uma arma circulando em território nacional, ela tem registro no Sinarme. Exatamente. Então, percebam, né, que no Brasil legal, no Brasil dos concursos, né, você tem condições de identificar as características, a propriedade de qualquer arma de fogo no Brasil. Ah, professor, mas existem as armas clandestinas, né? Ok, mas no Brasil do concurso é o Brasil legal. Então, pensou em uma arma de fogo em território nacional, pensou em uma arma registrada, identificada. Ao Sinarme compete, né? Identificar as características e a propriedade de armas de fogo mediante cadastro. Ok? Podem marcar, inciso 1, importante com relação ao concurso. Ok, professor, ainda é competência do Sinarme cadastrar as armas de fogo produzidas, importadas e vendidas no Brasil. Então percebam que está tudo sob o guarda-chuva do Sinarme. Não só aquelas armas, né, que estão presentes no cadastro, mas já presentes, né, mas aquelas que estão sendo produzidas, aquelas que estão sendo importadas ou que foram, né, aquelas que estão sendo ou foram vendidas no país. Então podem marcar, tá tudo lá no cadastro do Sinarme, ó. Ao Sinarme compete cadastrar as armas de fogo produzidas, importadas e vendidas no Brasil, né? Inciso 3. Cadastrar as autorizações de porte de arma de fogo e as renovações expedidas pela Polícia Federal. Espera aí, professor. Então, quem expede o porte de arma de fogo no Brasil é a Polícia Federal. Exatamente. Super questão de prova, sempre presente aí nos concursos Brasil afora e, sobretudo, da Polícia Federal. Ó. Cadastrar as autorizações de porte de arma e as renovações expedidas pela Polícia Federal. Ok? Então, ó, quem vai renovar o porte de arma daquele que possui o porte de arma? A Polícia Federal. Então, ó, ao Sinarme compete cadastrar as autorizações de porte de arma de fogo e as renovações expedidas pela Polícia Federal. Ah, professor, mas eu tenho um comércio. Eu posso ter, né, vendido a minha arma de fogo. Ah, e como é que fica esse tipo de situação no âmbito do Sinarme? Tá aqui, ó, né? Ao Sinarme compete cadastrar
as transferências de propriedade, extravio, furto, roubo e outras ocorrências suscetíveis de alterar os dados cadastrais, inclusive as decorrentes de fechamento de empresas de segurança privada e de transporte de valores. Nós já estudamos o Estatuto da Segurança Privada das instituições financeiras. As armas não estão devidamente registradas em nome da respectiva empresa. Então, obviamente, né, se eu vou ter o encerramento das atividades de uma empresa e a venda, né, do armamento para outra empresa de segurança, por exemplo, é claro, né, que o Sinarme vai ter isso aí, ó, vai ter cadastrado a transferência de propriedade, também, ó, o extravio, furto, roubo e outras ocorrências suscetíveis de alterar os dados cadastrais. Então, ó, significa dizer que ao menos na teoria da prova, na teoria do concurso, tá? O cadastro do Sinarme é um cadastro constantemente atualizado. Em tese, ele espelha a verdade, em tese, tá? Com relação, né, à propriedade de armas de fogo no Brasil. Então, compete aí ao Sinarme, uma questão importante também, ó, cadastrar as transferências de propriedade, extravio, furto, roubo e outras ocorrências suscetíveis de alterar os dados cadastrais, inclusive as decorrentes de fechamento de empresas de segurança privada e de transporte de valores. Ah, professor, mas e as armas que foram extraviadas, furtadas, roubadas? Tá lá. Tem lá a numeração da arma e falou, opa, essa arma aqui, ó, foi roubada. Essa arma aqui foi extraviada. Ela foi, né, apreendida pela polícia numa operação junto a uma organização criminosa. Sim, mas em tese você tem uma arma já registrada. E aí, fruto da operação da Polícia Federal, por exemplo, né, você tem a apreensão dessa arma, mas lá no cadastro já estava a informação. Ó, antigamente ela pertencia ao fulano de tal, a Beltrana, mas em razão de um roubo, boletim de ocorrência, tudo devidamente ali, né, registrado, essa arma consta no cadastro do Sinarme como uma arma roubada, furtada ou extraviada, entenderam? E beleza, aí ela foi parar no âmbito do crime organizado. Bem, então tá aí, né, inciso 4, importante também, ó, vale a pena marcar o inciso 4 com relação a essa competência do Sinarme. 5. Identificar as modificações que alterem as características ou funcionamento de arma de fogo. Né? Eu tive algum tipo de alteração, eu tenho essa modificação que alterou a característica ou funcionamento daquela arma de fogo. Isso tem que estar devidamente identificado aí, né, e registrado no Sinarme, né? Ao Sinarme compete também, ó, integrar no cadastro os acervos policiais já existentes, né? Até por conta, né, da lei. Eu tenho que lembrar que já existia um banco de dados, né? Já existia ali, né, informações referentes aos acervos policiais. Então, integrar no cadastro todo o acervo policial já existente, tá? 7. Cadastrar as apreensões de armas de fogo, inclusive as vinculadas a procedimentos policiais e judiciais. Ó, já tinha dito isso aqui para vocês. Teve uma operação da Polícia X, da Polícia Y, da própria Polícia Federal. Ao Sinarme compete cadastrar as apreensões de armas de fogo, inclusive as vinculadas a procedimentos policiais e judiciais, tá? Outra questão importante, ó, presente em provas e concursos. Cuidado com o inciso 8, depois não digam que eu não avisei, hein? Que era importante estudar o inciso 8 do artigo 2º. Ao Sinarme compete cadastrar os armeiros em atividade no país, bem como conceder licença para exercer atividade, ok? Então, os armeiros que estão em atividade no país. Onde que eu vou encontrar o cadastro de todos eles? Professor, Sinarme. Ao Sinarme compete cadastrar os armeiros em atividade no país,
bem como conceder licença para o exercício da atividade, né? Ok, outra questão importante, ó, também presente nos concursos públicos. Ao SINAR-me compete, inciso 9, cadastrar mediante registro os produtores, atacadistas, varejistas, exportadores e importadores autorizados de armas de fogo, acessórios e munições. Espera aí, professor, pelo que a gente está vendo, existe um rígido controle, né, ao menos para o Brasil dos concursos, para o Brasil legal, com relação às armas de fogo no Brasil. Sim, tá? Percebam que o Estatuto do Desarmamento mostra para todos nós que isso aqui não é a casa da mãe Joana, não. Tá? O Estado democrático de direito existente no Brasil, pelo menos em termos teóricos, né, ele não possibilita a ausência de regulamentação, o descontrole. Pelo contrário, ele significa o controle, o acompanhamento, o registro, a fiscalização. Por quê? Porque na hora que você tem esse tipo de atuação profissional por parte do Estado, por parte de uma administração pública gerencial, você ajuda a combater, né, a criminalidade, você ajuda inclusive a instituir uma correta e profissional política de segurança pública, uma política de Estado de segurança pública. Por isso a importância, ó, do Estatuto do Desarmamento, ok? Então, ao SINAR-me compete não só o cadastro dos armeiros, mas cadastrar também, mediante registro, produtores, atacadistas, varejistas, exportadores e importadores autorizados de armas de fogo, acessórios e munições. Tranquilo? Depois não digam que eu não avisei, hein? Que tinha que estudar, né, esse inciso 8 e 9 aí. Beleza, aqui ó, outra questão importantíssima, né? Quando se fala principalmente da atividade de polícia judiciária, a polícia responsável pela investigação, pela persecução penal. Então pensa aí, ó, nossa gloriosa Polícia Federal, que é a Polícia Judiciária da União, né? O artigo 144, parágrafo 1º, inciso 4 da CF 88. Professor, mas não só a PF, as polícias civis nos estados, no Distrito Federal, exatamente, polícias investigativas, polícias judiciárias, tá? Pera aí, professor, mas aconteceu o crime, faz parte da investigação a identificação da arma. Mas peraí, professor, como é que eu vou ter isso? Olha, não tem lá a balística, não tem a bala que foi encontrada no corpo da vítima, coisa e tal? Pois bem, olha o que a gente tem aqui, ó, essa competência do SINAR-me que está relacionada, né, à persecução penal aqui, ó, a função de polícia judiciária, de polícia investigativa, ó. Ao SINAR-me compete cadastrar a identificação do cano da arma. Porque o que eu vou ter no cano da arma, né? Justamente a impressão digital daquela arma, né? Os raios internos, de modo que qualquer disparo de fogo feito com aquela arma possa identificar que o projétil, que a bala que saiu da respectiva arma pertence àquela arma, com a sua respectiva identificação. Então, essa função aqui, ó, é muito importante para, né, fins de investigação, para fins de uma polícia, das atividades de uma polícia judiciária. Então, cuidado, ó, principalmente nos concursos, né, para as polícias judiciárias, tá? Ao SINAR-me compete cadastrar a identificação do cano da arma, as características, as impressões de raiamento e de microestriamento de projétil, né, disparado, conforme marcação e testes obrigatoriamente realizados pelo fabricante, ok? Podem marcar. Não existe, na teoria, não existe bala, né, sem a respectiva correspondência. E em tese, não existe bala sem a respectiva correspondência de uma arma cadastrada no SINAR-me, ok? Então esse banco de dados unificado, nacional, é importante para a função de polícia judiciária? Para investigação criminal? Para persecução penal? Claro que é, professor. Então, por isso, a cobrança, né,
reincidente, consistente dos concursos públicos com relação ao artigo 2º, inciso 10, tá? Vou repetir, ó, para você ouvir a minha voz no domingo de prova. Ao SINAR me compete cadastrar a identificação do cano da arma, as características das impressões de raiamento e de microestriamento de projétil disparado, conforme marcação e testes obrigatoriamente realizados pelo fabricante. Ok? Ok. Inciso 10, aliás, inciso 10 não, inciso 11, olha aqui, ó. Informar às secretarias de segurança pública dos estados e do Distrito Federal os registros e autorizações de porte de armas de fogo nos respectivos territórios, bem como manter o cadastro atualizado para consulta. Espera aí, professor, então o sistema está interligado. Se eu sou da Polícia Civil do estado A, do estado B, né, eu consigo ter acesso ao cadastro do SINARME para saber informações sobre aquela arma de fogo. Sim, exatamente. Então tá aí, né, uma questão importante também, né, em termos de competência do SINARME. Repito, hein? Isso aqui não é a casa da mãe Joana. Isso aqui é um estatuto, isso aqui é um Estado democrático de direito que tem controle e fiscalização sobre as armas de fogo, não só produzidas, né, mas existentes no país como um todo. Percebam que é produção, importação, enfim, né, na teoria, para o domingo de prova, para o Brasil legal dos concursos, tá? Eu sempre tenho uma arma que tem ali o respectivo registro no SINARME. E olha só o parágrafo único, ó, tantas vezes já cobrado em provas e concursos públicos Brasil afora, ó. As disposições desse artigo não alcançam as armas de fogo das Forças Armadas e Auxiliares, bem como as demais que constem dos seus registros próprios. Espera aí, professor. Então quer dizer que eu tenho um registro cadastro próprio para as armas, né, das Forças Armadas e Auxiliares. Espera aí, professor. O que é e auxiliares? Gente, artigo 144, parágrafo 6º da CF 88. Quem são forças auxiliares e reservas do Exército Brasileiro? Professor, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar. Em regra, Corpo de Bombeiros não está armado, né? Mas aqui, ó, eu estou falando justamente, ó, dos auxiliares, ó, sobretudo as polícias militares. Estão colocando aqui, ó, PMs, ó. E aí é só lembrar, ó, o artigo 144, parágrafo 6º da CF 88. Quem são forças auxiliares e reservas do Exército Brasileiro? Justamente as polícias militares e os corpos de bombeiros militares, tá? Repito, hein? Já perdi a conta de quantas vezes esse parágrafo único caiu em prova e concurso público, tá? Provas e concursos públicos como um todo. Então, atenção, ó, parágrafo único, ó. As disposições desse artigo não alcançam as armas de fogo das Forças Armadas e Auxiliares, bem como as demais que constem dos seus registros próprios, tá? E aí, ó, vale a questão aqui, né? Vale a lembrança que o examinador pode muito bem fazer. Ah, quem são esses auxiliares nos termos da Constituição da República? Artigo 144, parágrafo 6º. Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, forças, reservas e auxiliares do Exército Brasileiro. Show de bola? Beleza, professor, né? E aí, ó, agora nós vamos para o capítulo 2 do registro. Mas vocês já sabem como que a sistemática do professor funciona, né? O professor não grava a lei toda de uma vez, ele vai gravando por partes, né? De modo que no futuro, se sair algum tipo de atualização do Estatuto do Desarmamento, eu não preciso regravar todo o conteúdo. Inclusive, ó, se você está em 2044 assistindo a essa aula, é porque ela está atualizada, tá? Beleza? O professor só atualiza a aula quando é necessário, quando tem algum tipo de alteração. Ah, professor, tem uma
talvez você não tenha percebido nessa curadoria que você sempre faz da legislação que está aí à disposição de todos nós no YouTube, tem uma necessidade de atualização aqui, manda mensagem para a gente, tem o WhatsApp da editora aí, ó, no site da editora, né? Principalmente você, ó, que faz parte aí das salas virtuais de estudos, entre em contato com a gente, fala assim, ó, professor, tá precisando atualizar. Em regra eu vejo, tá, gente? Em regra eu faço constantemente aqui, ó, um pente fino para justamente identificar as possibilidades de atualização. Então, ó, mas se porventura você perceber algum tipo de dispositivo que eu ainda não tenha atualizado, gentileza entrar em contato com a gente aí, ó, talvez esteja no calendário de atualização, mas quem sabe, né? Pode ser que o professor não tenha visto, beleza? Mas ó, conto com vocês aí, mas a gente sempre está fazendo, eu sempre estou fazendo, né, esse pente fino, principalmente a cada edital de concurso, né? O professor procura fazer esse pente fino aí. Ó, mas com isso aí, eu termino, né, a nossa primeira aula. Daqui a pouquinho o professor volta para falar do registro, né, do registro no âmbito do Estatuto do Desarmamento. Beleza? Gente, valeu demais, um abraço e até o nosso próximo encontro aqui, dando continuidade ao Estatuto do Desarmamento.